A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Josildo Batista, do Ministério Rosas da Ressurreição. Sou também cantor e compositor do Ministério Voz da Esperança e eu estou recebendo aqui para um bate-papo o Aparecido Batista, que é o cantor principal do Conjunto Voz da Esperança. E a gente vai fazer aqui um trabalho bacana para vocês, trazer um pouco da trajetória. Está fazendo algumas perguntas aqui para o cantor e compositor Aparecido Batista, para a gente trazer um pouco do nosso trabalho, da nossa trajetória para o conhecimento de vocês, ok? Quero deixar aqui um abraço a você, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. E para começar esse bate-papo, eu gostaria de perguntar para o Aparecido Batista como foi que surgiu esse trabalho de cantar, de adorar ao Senhor? Como foi que surgiu o primeiro CD? Vamos partir desse ponto. A paz do Senhor, pastor Josildo, com satisfação que estou aqui juntamente com você, agradecendo a Deus, por essa oportunidade que Deus tem nos dado, de estar aqui e poder estar compartilhando aí com todos vocês, a paz do Senhor para todos vocês que estão aí nos assistindo, que a graça e a bondade de Deus alcance as vossas vidas. E para a gente falar um pouco do projeto que a gente tem feito aí para o reino dos céus, para o reino de Deus, para o reino de Cristo, a gente tem como que foi o início da trajetória. Sim. Como que foi que surgiu o primeiro trabalho? O primeiro trabalho surgiu por sonhos, né? A gente já gostava de música e a gente se dedicava à música circular e quando a gente recebeu o convite do Senhor para a sua obra, a gente recebeu promessas, Deus fez promessas e a gente acreditou nas promessas que o Senhor tem feito e Deus fez acontecer. A gente só ficou buscando a Deus e se dedicando àquilo que a gente gostava de fazer, e Deus fez acontecer com dificuldade, com luta, que a gente sabe que tudo que a gente vai fazer precisa de um preço a ser pago, e a gente pagou um preço e Deus nos tem honrado, nessa caminhada. Muitas vezes a gente é negligente naquilo que a gente tem a fazer, e é isso que eu tenho a dizer. E foi um pouco difícil, Assim, resumindo, as coisas vai se encaixando, Você vai... Sim. A música funciona, a música, o chamado que Deus tem para a nossa vida, seja qual seja o segmento, as coisas vai se encaixando de maneira natural, vai acontecendo, e quando se trata das coisas de Deus, Deus dá um jeitinho de fazer acontecer, Com certeza. Eu fui uma pessoa que eu sempre tive dificuldade em termos de comunicação, a vida não proporcionou facilidade, a gente sempre teve que levar na raça, Assim, como nordestino sabe como que é, você já é preparado desde quando você nasce. Agora, me dá um gancho aí, aproveitando, você falando de dificuldade, eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse seu primeiro contato com o instrumento. Então isso foi muito interessante, porque quando as condições de a gente ter um instrumento já começou por aí, que sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, foi o instrumento musical, e a gente não tinha nem condições de comprar, era só sonho mesmo. Então eu já comecei já fazendo minhas gambiarras. Ou seja, já fazendo minhas gambiarras, já pegava umas cordas de nylon, já esticava numa madeira, já começava a fazer uns barulhozinhos
às vezes conhecia algumas músicas que não era nem minha e eu na vontade de compor já dizia para os amigos que era minha. Só Jesus na causa, né? Primeiro começa com o sonho, sonhar não paga. Exatamente. O cara quando sonha, você já até, sem compor, já é compositor. Já. E partindo dessa explicação que você trouxe, ou seja, você mesmo começou a fabricar os seus instrumentos, é isso? É isso aí, porque na época eu pegava, isso era tudo ideia, você pega eu acho que foi assim que foi até criado os instrumentos, você estica uma corda, quanto mais você estica, ela vai tendo uma nota, né? Ela vai dando um som, uma tonalidade diferente, então por a gente não ter eu nunca gostei de barulho de batimento, assim, usar bomba, uma coisa assim. Gosta de corda. Eu gostava exatamente. Corda e metálico, né? Então, que é de sopro. Sim, sim, então, aí o que acontece? Mas aí de sopro não tinha como, porque aí o cara faz uma flauta de mamona, né? Então, já dá para ter uma noção. E eu pegava na antiguidade, não sei se vocês que estão assistindo aí já alcançou Peraí, se já alcançou, você faz um comentário. Faz o comentário, fala aí. Se você já teve essa infância, se você já fez algum dia algum instrumento. A minha avó, meu avô, se você mesmo fez. Eles guardavam, acho que as pessoas faziam coleção daquelas latas de óleo. De primeira, as latas de óleo eram quadradas, elas não eram redondas. Que inclusive em algumas casas servia até de vaso, de jarro, né, para enfeitar. Com certeza. Mas então, enfim, continua a sua linha de raciocínio. Aí, como ela já era quadrada, eu só dei uma amassada no meio dela, assim, para ela ficar meio parecida com um violão, né? E quando você pegar o quadrado, que você bate, ela vai ficar a cintura. Sim, sim. E aí na parte de cima, eu fiz um rasgo assim com a faca e coloquei uma madeira, e na madeira que formava o braço do violão, né? Do violão improvisado que eu fiz. Sim, sim. Aí eu furava uns buracos, né, ali, e ali passava as cordas, ou então colocava um pinozinho e você enrolava a corda aqui e você ia torcendo até dar uma certa tonalidade. Furava na parte de baixo da lata de óleo, conforme a quantidade de linha que eu tinha, né? Porque nós não tinha linha o suficiente para colocar 6 cordas. Tem essa questão também, né? Tem essa questão, então era 2, 3 cordas, e ali eu já não dava para fazer tom, mas pelo menos um certo barulho dava para fazer. Sim. Agora deixa eu te interromper, e vamos dizer assim, o seu primeiro contato com instrumento, não digo profissional, né? Porque profissional com certeza demorou um tempo, mas o basiquinho, o instrumento já mais industrializado. Toda a vida assim, vamos supor, em relação de acordeon, que é sanfona lá no Nordeste, que eu conheci sanfona, já tinha rapaz, pessoal que se quiser falar nome, pode mandar um abraço, pode agradecer. Eu não sei nem se ele vai chegar a ouvir, eu não tive mais notícia dele também, que era Jerônimo, o nome dele era um rapaz que morava, era um caseiro, morava na casa de Adelson Burana, do sítio Oligava. E no início, aí veio Jerônimo, ele passou inspiração para mandar um abraço aí para o sanfoneiro aí, que para mim é o melhor do Vale do Piancó, que é o Natel. O segundo é o Natel, o melhor Jerônimo ou é o Natel? É o Natel. Jerônimo foi só um empurrãozinho, cuidado. Jerônimo só ensinou. Aí tem os meninos, o Júnior de Adelson, que tocava muito bem também. Aí agora você me faz lembrar de Luiz Gonzaga, tem que respeitar os 8 baixos do seu pai. Aí vamos supor, era através do acordeon, mas eu só gostava de acompanhar e tinha vontade. O meu instrumento mesmo que sobrava para mim ainda era ruim de tempo, era o triângulo. Os meninos nem gostavam que eu tocasse com eles, eu atrapalhava muito. O começo é assim mesmo, só não erra quem não faz. Toda caminhada começa pelo primeiro passo e se você tem o Francisco Morato, que é filho de Antônio Morato, quem conheceu aí, Antônio Morato, Tia Moça, que acho que por esse nome vocês devem conhecer.
pessoas que fizeram aí, tem um legado aí no sítio Lidalva também. Pessoas que a gente, quem foi criado aí na roça, considera tudo como família, pai, e são família, e como pessoas bem próximas. Porque a gente, mais do que família, na verdade. Certeza, E aí aí tinha o Francisco, que ele é um rapaz já mais velho, mais evoluído. Ele conseguiu uma viola, sabe? Ele comprou uma viola. Aí eu comecei a fazer uma amizade com José Batista. Comprou a viola com um amigo. Aí Interesseiro. Rapaz, aí eu ia pra casa de moça, rapaz, e tem aquela tradição do pessoal. Ai, gente, olha lá, dá um intervalo. Gente, fica a dica aí, ó. Compra uma viola e ganha um amigo. Aí a gente tem aquele negócio de respeitar, você não. O máximo que você vai numa cozinha do pessoal, você não entra nos quartos. Sim, tem essa cultura do Nordeste. Tinha essa cultura de primeiro lá no Nordeste. Quem quebrou essa cultura? Acho que foi o aparecido aqui. Aí eu chegava na casa dele, na casa da tia moça lá, e eles guardavam a viola em cima de uma cama lá. Ixi, aí você quebrou a cultura. Quando o Chicão cansava de tocar, eu saía de fininho, entrava lá pelo quarto, pensava que estava ouvindo o barulho da viola. Era só um toque para cima e outro para baixo, e a batida nas cordas. Só que aí eu fui observando as notas que eles faziam, então depois eu fui tentando fazer, né? As notas, e comecei a fazer um entrosamento com José Batista em relação a cantar música secular. Pastor José Batista. Pastor José, exatamente. Pastor José Batista, em nome de Deus. A bênção nas nossas vidas. Deus abençoe sua vida, pastor. E aí a gente começou, né? E aí a dificuldade foi até eu conseguir um violão, porque nessa época eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Agora vamos lá, então vamos pular essa parte. Agora o primeiro violão, como foi o seu acesso ao primeiro violão seu? Meu mesmo foi um violão, rapaz, foi um amigo meu, ele sabia do meu sonho, da minha. Porque eu comentava, eu fazia a propaganda, né? que tinha vontade de comprar um violão, e aí o que aconteceu? Um amigo de infância, o nome dele é Aldeci. Pelado, né? Isso, Pelado. Um forte abraço para ele, que com certeza ele vai ver também esse vídeo. Aí a minha mãe, ela foi passear em Irecê, que ele foi embora, né? Isso foi em Bahia. Em 93, bem no início de 93. Peraí. Vamos só dar uma partinha assim. Ele morava... morava juntamente conosco. A gente que estava? Viveu no sítio Oigaba, na Paraíba. Só que ele morava num sítio que o nome do sítio era Bernardo. Mudou para Bahia. Então aí o pai dele mudou, ele teve que ir com os pais dele. E quando ele chegou lá, ele conseguiu um violão para mim. A minha mãe foi passear lá, que os parentes dela moram em Irecê, na Bahia. E ela foi lá e lá eles se encontraram. E ele foi e mandou um presente para mim com esse violão. Foi o melhor presente que eu recebi na minha vida, porque... Mandou um violão e ainda... Vou casar com uma prima nossa, o Pelado era ousado, né? Então acho que ele estava só agradando nós, para ver se deixava. Será que esse violão tinha algumas intenções? Não, acho que era... Um abraço para a tia Lu, toda a família, as crianças. Abençoe. Crianças já estão tudo na paz, né? A gente fala assim. E aí eu tive acesso a esse violão, e aí e até que quando eu vim aqui para São Paulo, eu deixei esse violão lá, mas até hoje eu lembro dele. Mas eu cheguei aqui em São Paulo, já fui nas casas do Bahia, financiei um logo. Comprou o violão financiado. Eita! Aí eu ainda toquei um bocado de tempo. Quando eu fui para a igreja, ainda compus alguns. Você chegou a tocar em barzinho? Sim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a gente tocava. Porque eu esqueci de alguns detalhes, porque quando eu comecei a cantar, eu não tinha uma segurança, minha coordenação motora não era muito boa para mim tocar e cantar ao mesmo tempo, porque como eu aprendi um passo de cada vez, né? Quer dizer, que a gente nunca aprende. É uma evolução, né? A gente nunca aprende, vamos supor, a gente está num aprendizado que a gente nunca chegou à perfeição.
a gente pode repetir os ensaios e melhorar um pouco mais. Mas aí eu comecei nas músicas circulares, eu fazia dupla com o Júnior de Adelson, pelo menos começou no sertanejo Raízes, e também na época que Leandro e Leonardo começou a fazer sucesso. Era as inspiração da época. As inspiração da época, Zé Camargo e Luciano, e aí João Mineiro Marciano, aquele pessoal, né? Já chegou a deixar o cabelo crescer? Com certeza. Cabelo crescido. A gente sempre segue os passos, né? Todo mundo quer parecer com um famoso. Né? E a gente, na época era assim. Quer dizer, acho que todo ser humano é assim. A gente não pode e se o famoso for bonito, ninguém quer parecer com um milionário. Exatamente. Aí o que aconteceu? Brincadeira, gente. Aí quem tocava pra gente era o Adelmo Kerles. Hoje é um homem bem sucedido, Deus tenha abençoado. Um forte abraço para ele aí. E tocava um violão e a gente cantava, mas era bom, a gente se divertia as poucas de noite, era se cuidava. E a gente. Você já chegou a estudar música? Olha, eu nunca estudei porque eu nunca me dediquei assim para estudar, porque eu aprendi o básico e quando eu vim porque Jesus me chamou para o Evangelho, eu quis fazer todas as coisas naturais, certo, que pode ter sido um tipo de ignorância, também não tive a oportunidade. Como foi vamos dizer assim, essa migração dos meios circulares para o Evangelho? Como que o povo reagiu a isso? Porque, como você falou, você tocava em barzinho e tal. Porque vamos supor, eu aprendi que no Evangelho a gente não pode servir a dois senhores. Ou você segue a um ou outro, que é o que está nas Escrituras. Ou você segue a Deus ou a Mamon. Não pode. Eu não posso. A gente vê nos dias de hoje muitas pessoas que às vezes diz que servem a Deus e tocam música. Mas não louvam a Deus. Então eu acho que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Assim, quer dizer, nós somos só, nós tentamos fazer, porque quem louva com perfeição são os anjos, que com certeza Deus criou criatura que louvam bem melhor, que foi através dos anjos que nós tivemos a inspiração do louvor. E aí a gente foi quando a gente foi para, que é a imigração que você fala. Sim. A gente foi para a igreja, como a gente já tinha, a gente já gostava da música, então eu só fiz parei com as músicas circulares e comecei uma nova etapa, aprendendo músicas que já tinham de outros cantores. Uma reação vamos dizer assim, isso. Das pessoas. Só consegui assim a reação das pessoas, a aceitação crítica, porque quando a gente tocava nos barzinhos, depois eu recebi até propostas para as pessoas que me aconselhavam que eu tenho um talento, que eu poderia ganhar dinheiro e ter sucesso com isso. E aí que eu no mundo evangélico eu não ia ter muito êxito, porque é mais difícil. Só que eu não olhei para isso, porque o meu interesse no evangelho não é ter dinheiro e recurso. É assim, eu quero que Deus, com certeza eu creio que pela fé Deus Ele suprirá as minhas necessidades. Já tem suprido, já tem abençoado. E é isso que Deus tem feito, porque nós vivemos pela fé e vivemos milagres dias a dia. E foi até que eu não cheguei com nenhum mérito humano, que a ótica humana pudesse dizer, ele conseguiu porque ele tinha capacidade. Não, sim, eu acreditei e foi tudo Deus que fez, Jesus, o Espírito Santo, que nos posicionou a chegar até onde a gente chegou. E recebi muitas propostas, pessoas até me oferecendo na época para gravar CD, e eu tomei uma decisão, porque quando eu tomei a decisão, eu sempre tive ídolo, e o meu maior ídolo sempre foi Jesus Cristo. Por quê? Porque eu nunca vi nenhum ser humano na terra
pelas histórias, pelos os fatos, as escrituras que relatavam a sua trajetória aqui como homem, né? E a autoridade que ele tinha em relação aos enfermos, sabedoria. Então, eu tinha ele como meu maior ídolo, e tenho até hoje, não ídolo, mas sim como meu Senhor Rei, né? E fica a dica aí, né? Talvez seja o melhor ídolo para o melhor e o único. Porque quando você tem um ídolo, você quer buscar o conhecimento, saber, ter um ídolo camarim dele, buscar, ter uma intimidade com ele, né? Então foi isso que me facilitou, porque até hoje eu não vi um ser humano como homem, que Jesus, pelo que eu aprendi, ele Deus e homem, né, ao mesmo tempo, Filho de Deus. E então foi aí que eu o meu despertamento foi de ter uma proximidade, ter uma intimidade assim, para saber, como todos que têm seu ídolo, né, que gostam, que muitas vezes as pessoas querem ter o quê? Um dia de um particular, né, passar um dia com seu ídolo, e eu fui passar um dia com Cristo e estou até hoje. Já passou uma década, já passou... Já foram 2 décadas e um pedaço de outra, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E que seja eterno. Sim, com certeza. Enquanto estiver nesse corpo mortal aqui, eu vou, entre altos e baixos, eu vou lutando, né? Você chegou a aceitar algum convite desses de... Você falou de convite para gravação de CD no meio circular? Não, eu não aceitei porque eu não quis deixar voltar para onde eu já tinha vindo. Pôs a mão no arado? Pôs a mão no arado e não vou olhar para trás, não. Então foi isso que aconteceu, né? E quantos CDs, quantos álbuns você já tem gravado? O primeiro trabalho que a gente fez foi um pouco difícil, e depois Deus levantou principalmente o pastor Josildo, que tem nos apoiado em relação a isso, e muitos outros homens também que abriram as portas de rádios, de igreja, pastores que nos apoiam. Vamos mandar aqui um abraço geral a todos. Isso, a todos que já... Se a gente for mencionar nome aqui, a gente vai pecar, né? Que já levou o nosso trabalho até a sua igreja, aos seus membros, e que tiveram conhecimento do nosso trabalho. E é um trabalho sério em relação... Porque o trabalho sério que eu falo assim, em relação à nossa salvação, porque acho que o melhor presente que nós podemos dar ao próximo é a palavra de Deus, que traga salvação à vida de uma pessoa, de uma alma, porque... Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Exatamente. E aí, valor de uma alma. A gente manda um abraço aí a todos os pastores, e Deus continue abençoando, e que essas portas continuem abertas, para que nós possamos propagar o nome de Jesus Cristo e alcançar muitas almas aí para o seu reino, né? Porque enquanto nós estivermos aqui, temos que estar engajados nessa obra. E... Em relação à quantidade de álbuns, foram... Sim, em relação à quantidade de álbuns, foram 4, né, que ficaram prontos, que a gente já... E a novidade deixa mais para o final. Tem alguma novidade? Não conta, não... A gente ainda deixa em aberto, mas em breve a gente está com aí algo novo para estar apresentando para vocês. Quase finalizado. Isso, e com certeza Deus ele vai honrar e vai alcançar mais vida, porque a gente tem enfrentado dificuldade pior que os primeiros, mas Deus está no controle de tudo, né? Na hora certa as coisas vão acontecer, porque é promessa, né? E a gente tem que crer nas promessas que Deus tem feito, e a gente crê. E tudo está no tempo, no propósito. No tempo, no propósito. E na hora certa, está tudo ao tempo, né? Sim. E qual, vamos dizer assim, hoje, o cantor que você mais gosta do meio evangélico, que você mais ouve? Tem algum que você se inspira? Olha, eu tenho um nome que para mim, eu nunca fui na igreja dele, nunca tive o prazer assim, de chegar até ele, mas em nome de Jesus, enquanto a gente vai vivo, a gente tem uma esperança. E não é tão difícil. Sim. E também não vou falar o nome dele, não é para mim ganhar status, porque isso aí não precisa. O homem que pode me dar status é Jesus Cristo. Então honra quem tem honra. E honra quem tem honra.
porque é o Carlos Moisés. Para mim é um homem que eu amo de paixão. Assim. Bom, o primeiro louvor que eu aprendi a cantar foi aprendi, não, estou aprendendo, é o Escudo. Ele é para mim um grande compositor, o nome de Deus, a gente vê os testemunhos dele. Eu acompanhei todo, quer dizer, desde 98, que foi quando Jesus nos chamou, que eu já conheci as músicas do grupo dele, Voz da Verdade. E já ouvi muitas críticas dele, mas eu sempre defendi, assim, por causa que quando você gosta de alguém e é alguém que você... Eu digo assim, que é uma pessoa que eu gosto e admiro muito, sei que é usado por Deus, eu não tenho como ídolo, porque ídolo é Jesus Cristo, assim, eu não posso fazer isso. Você gosta do trabalho? É alguém que eu gosto do trabalho, gosto do trabalho deles, gosto das músicas, das composições dele, amo louvar os louvores dele, porque eu acho que tem um pastor, que é o pastor Joel Stagino, que acho que a esposa dele nem gosta que eu falar. Já sabe mesmo. Já sabe até qual louvor que eu vou cantar de Voz da Verdade. Ai, Jesus. Mas é assim. Vamos orar pela vida dela. Não, eu tô falando. A sua também, para É brincadeira. Tem que brincar um pouquinho para distrair, né? Sei, claro. E com certeza ela vai ouvir lá e depois ela vai me dizer se é verdade ou se não é. Que a Jaqueline é uma bênção, uma mulher de Deus. Deus abençoe a vida da pastora. Aproveitava dar um abraço pro pastor Joel Stagino também, que a gente sempre está lá na igreja. Qualquer dia vai lá tomar um café lá. Vamos sim. E Deus abençoe a família dele, a vida dele, o ministério dele.